Hoje eu quero falar sobre o eclipse lunar, que vai acontecer no dia 17 de setembro de 2024, que vai ser no eixo Virgem e a Lua no signo de Peixes. Então, se você tem aí signos importantes nos 4 mutáveis, né? Virgem, Peixes, Sagitário e Gêmeos, fica até o fim. E se você não tem também, fica até o fim, porque esse eclipse, ele vai mexer com a gente. Vai trazer alguns desconfortos, vai pedir para que a gente saia do lugar e começamos, enfim, a amadurecer algumas questões. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística e taróloga. Eu trago aqui conhecimentos sobre espiritualidade, energias e astrologia. E aí, esse mês de setembro, depois de ter passado um mês de agosto assim bem desafiador, foi um mês bem difícil. Mercúrio ficou retrógrado o mês inteiro de agosto, praticamente. E aí agora setembro entra com uma outra energia, né? Quando a gente fala dos eclipses, são dias que mexem muito com a nossa estrutura física e emocional, porque ocorre com os 2 lunares mais importantes da astrologia, que é o Sol e a Lua. O Sol representa a consciência e a Lua representa as nossas emoções e a nossa vulnerabilidade. Por isso que durante o dia o Sol é o astro-rei e depois ele cede e dá à noite, né, dá à Lua o espaço merecido dela. Então, quando existem os eclipses, né, esse desafio, esse cabo de guerra, então no eclipse solar, que traz as temáticas do Sol, e no lunar, é quando nós aqui da Terra, que estamos no meio disso tudo, a gente sente razão e emoção oscilando muito. E esse eclipse que vai ocorrer agora no dia 17 de setembro, ele vai ser um eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? O eclipse lunar é quando o Sol esconde a Lua e a Terra ela fica no meio disso tudo. Aí a Lua ela vai representar os passados, né? A nossa história, as nossas memórias. Um eclipse lunar ele sempre vai falar algo que vai tocar nas nossas vulnerabilidades, nos nossos sentimentos, que são as temáticas da Lua. Então a Lua ela fica fraca, pois o Sol eclipsa ela. Então, as temáticas lunares, né, um eclipse lunar que acontece sempre numa lua cheia, ele carrega uma simbologia muito forte emocionalmente, ficamos mais sensíveis, sim. Então, é muito comum 7 dias antes e até 7 dias depois a gente ficar instável emocionalmente nos eclipses, principalmente um eclipse lunar. Esse eclipse, ele vai acontecer no signo de Peixes. O Sol a 25 graus em Virgem, e a Lua a 25 graus do signo de Peixes. Só que essa Lua vai fazer uma conjunção com Netuno, regente do signo de Peixes. A Lua já simboliza as nossas emoções. Peixes já simboliza o nosso inconsciente. E Netuno também. Então, sim, é um mês desafiador emocionalmente, de muita instabilidade emocional, que vai pedir maturidade e principalmente saber pedir ajuda. Quando a gente fala dos eclipses, os antigos tinham muito medo dos eclipses, porque eles não sabiam quando chegariam os eclipses, então do nada o dia virava noite e de repente a lua ficava, né, vermelha durante a noite. Mas os eclipses eles sempre carregam essa história de que eles são aceleradores do tempo. Coisas que demorariam para acontecer, quando os eclipses acontecem e passam por determinado local da Terra, eventos acontecem. Sejam eventos climáticos, sejam eventos a nível coletivo, né? Esses assuntos eles são tocados. E esse eclipse ele vai ser visível para quem está na Europa, vai ser visível em toda a Europa, vai ser visível na África, na América do Sul e também parte oeste da Ásia. Então daqui da América do Sul e quem está na América do Norte também vai conseguir enxergar esse eclipse lunar, tá? Então, os efeitos desse eclipse, por mais que ele vá ocorrer lá no dia 17 de setembro, a gente sente as reverberações dele até 6 meses depois, onde as coisas vão se desencadeando. Então, o último que tivemos lá no início do ano, né, em abril, agora a gente sente novamente, né, ele está no finalzinho dos seus efeitos, e agora vamos ter um onde vamos trabalhar pelos próximos 6 meses também. Os eclipses eles vêm sempre em pares, um lunar e um eclipse solar. O lunar ocorre no dia 17 de setembro e o eclipse solar
vai acontecer dia 2 de outubro, mas aí eu trago mais informações para vocês. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eclipses, eles sempre vão falar assim pra gente: siga adiante, desapega do passado, principalmente um passado que te faz sofrer. A Lua estando em Peixes, unida a Netuno em Peixes, Peixes ele é um signo, um arquétipo que fala muito sobre as ilusões, sobre os auto-enganos também, sobre aqueles sacrifícios que a gente faz por um bem maior, mas que às vezes a gente se ilude. As culpas que carregamos dentro do nosso inconsciente, que é Peixes, isso vai estar num tom mais de incômodo. Esse eclipse ele vai trazer incômodos emocionais. Vai trazer sim, às vezes, um sonho que você tenha ou alguma experiência que te faça sentir uma dor que fazia muito tempo que você não sentia. Pode vir através de um amigo, pode vir através de um diálogo, um vídeo que você assista, ou algum acontecimento que te faz sentir dores que há muito tempo você não sentia. Aquilo que você achava que você nem sabia que estava lá, mas estava lá no seu inconsciente. Essas são as águas de Peixes, a água do inconsciente. Por isso que Peixes é um signo de terapia, de cura mental, de cura emocional e até espiritual. Porque o último signo do zodíaco, que é Peixes, o 12º, ele já fala da finitude da vida. O eu ter finalizado algo, eu já ter entendido, aprendido as minhas lições e agora eu volto para o cosmos, né? Peixes é esse universo, esse oceano cósmico para qual a gente retorna. E dentro desse oceano, a gente pode ter muitas memórias boas, mas os nossos maiores traumas, os nossos maiores bloqueios estão ali nesse inconsciente. E uma lua, né, cheia, sendo eclipsada ali, juntinha de Netuno, é aquele momento em que o Sol vai ascender, mostrar para nós todas essas dores. Então é sim um eclipse que emocionalmente estamos mais instáveis, sim. O Sol em Virgem, ele vai falar assim para você sempre colocar o pé no chão, porque Virgem é um signo da Terra e os signos da Terra, né, Touro, Capricórnio, os Virgens, eles são muito práticos, eles são muito aterrados, são pessoas que executam muito. Então o olhar racional, porém, sobre as nossas sombras, sobre as nossas ilusões, sobre os nossos enganos, sobre as nossas dores psíquicas que precisam vir para o consciente. E o eclipse vai trazer para nós. Pode não ser agora nesse mês de setembro, mas isso pode se desenrolar ao longo dos 6 meses. Tem muita água para rolar ainda. Então, Peixes, né, ele é um signo que se sabota. E todo mundo tem Peixes no mapa, todo mundo se sabota, cada pessoa sabota da sua maneira. Peixes é uma energia muito sobre os nossos bloqueios energéticos. Peixes é a nossa dor psíquica. Às vezes a gente não pede ajuda com as dores piscianas, seja de um trauma, seja de um momento difícil que você passou há muito tempo e que você superou, mas as sequelas daquilo ali, isso é tema de Peixes. Então, isso vai pedir esse eclipse lunar para você aceitar o seu passado. Tratar o que você puder tratar, mas aceite, olhe para isso também. Passado, porque Marte entrou no signo de Câncer também, mais um signo do elemento da água, justo no mês de eclipse. O Marte entrando em Câncer, ficando até novembro, ele vai ficar retrógrado, ele só vai entrar em Leão de fato, sem retrogradação depois de março de 2025. Então, planetas importantes, né, eclipses acontecendo no eixo que fala sobre inconsciente, sobre as emoções, sobre o que eu sinto, sobre o meu passado. Então, esses eclipses agora que acontecerão no eixo Virgem Peixes vão tocar profundo na nossa psique, vão chamar a gente de fato para a nossa cura mental, emocional e espiritual. Saturno está em Peixes também, gente. Então, se você é do tipo de pessoa que carrega por muito tempo um trauma, e você já tentou fazer terapia e não conseguiu, porque não estava pronto para acessar algumas coisas, aproveite essa energia do eclipse para olhar para essas questões, olha para suas autossabotagens. Pode ser com dinheiro, bloqueios sobre prosperidade, erros, enganos que você faz com o seu dinheiro, padrões de pensamentos que você tem com dinheiro e agora, quem sabe esse eclipse traz para você a oportunidade de você olhar para isso. Olhar para crenças, romper esses padrões que às vezes vêm do passado, vêm da família, vêm do lar, que é um tema lunar, né? Que é um tema de Peixes também e de Marte em Câncer. Então, o que esse eclipse impacta na gente? Primeira coisa é que as distrações
e as fugas da realidade serão rompidas. Não vai ter mais isso. Essas cortinas de fumaça que a gente faz, a ilusão que a gente cria para camuflar uma vida dolorosa, né? Às vezes para camuflar uma rotina difícil, que é virgem, né? Virgem é a rotina, o trabalho, o dia a dia. Então, quando aquilo é muito pesado, eu preciso de um alívio. O que é o alívio? Peixes. Por isso que é muito comum quem tem um trabalho muito difícil ou quem tem uma rotina muito pesada e tem aspectos em peixes, essa pessoa ela recorre a vícios, a drogas, bebidas, fugas da realidade em si. E muita gente tem isso, né? As próprias redes sociais é uma fuga da realidade, porque se torna vicioso. Então a gente sempre foge de algo, porque lidar com a realidade é muito dura, é difícil lidar com a realidade. Mas precisamos olhar, e esse eclipse, ele vai trazer essa temática, é bem séria, por sinal. Outro tema, aquilo que a gente não quer ver, tem que ser visto nesse eclipse. Vai ser mostrado. Aquilo que você não quer ver, as vendas que você coloca nos olhos, que peixes faz isso, vai ser tocado, vai ser visto e vai ser trabalhado. Então é por isso que, se você não estiver se sentindo bem, se você estiver precisando de ajuda, é um período de busca da ajuda. É um período de você buscar um terapeuta, um psicólogo. É um período de você poder se cuidar. Cuidar da sua saúde mental, cuida da sua saúde emocional, cuida da sua energia, sabe? Cuida disso, porque em peixes, às vezes, a gente entra em situações tóxicas para nós. E depois a gente não sabe sair dali. Então, é um período para você buscar ajuda, tá? Peça ajuda. E o que eu quero dizer é que peixes, ele é um signo espiritual. É um signo que fala do karma. Porque ele fala da magia, ele fala do que é invisível. Ele fala das vidas passadas. Peixes é os registros akáshicos, o quem sou hoje nessa encarnação, porém quem eu fui na anterior e por que eu encarnei de novo nessa família, sendo filha da minha mãe, sendo filha do meu pai, por que eu passei por tal situação quando eu tinha tal idade. Isso é kármico? Isso é algo do passado? Quais são os seus fantasmas que a partir de agora esses eclipses vão trazer de volta? Então não tenha medo dos seus fantasmas, das suas assombrações. Falar nisso, eu assisti um filme recentemente que falava muito sobre isso. É muito comum esses filmes de casa mal assombrada contarem história de famílias que entram numa casa que já tem um histórico, que os antigos familiares passaram por algum processo espiritual, né? Como ter encontrado uma entidade, enfim. E depois, quando uma nova família muda para aquela casa, eles passam pelos mesmos processos. E os filmes sempre contam que o problema era a casa. O problema era o que tinha acontecido naquela casa e o fantasma que habita aquela casa. Então, todo mundo tem fantasmas. Não adianta você mudar de casa se você está carregando essa energia. Não adianta você morar aqui no Brasil, de repente você vai morar na China, no Japão, mas você carrega os seus fantasmas, você carrega as suas dores. Tá com você, é a sua bagagem. E que essa bagagem é dessa vida e pode ser de outras vidas. Por isso que encontros kármicos vão acontecer. E situações kármicas que já estão há muito tempo para desenrolar, que talvez essa é a última vida que você tenha para lidar com isso. É isso que está sendo mexido, tocado pelos eclipses. Por isso que nós, dentro da terapia holística, quando tratamos o paciente, o holístico o holos em si, ele representa o ser integral. Mente, corpo, espírito não estão separados. Então, quando eu tenho um trauma mental, as minhas emoções sentem o meu lado espiritual também. Quando eu carrego de outras vidas um trauma que ficou no meu campo espiritual, nessa vida, esse trauma pode estar numa depressão, numa angústia, num peso que às vezes você carrega há tanto tempo e você nem sabe de onde vem, um bloqueio que você tenha energético através dos seus chakras ou em algo no seu sistema e que nem é dessa vida, é de outras vidas. Vamos supor que você em outras vidas você foi abandonado, você foi rejeitado pela sua família de origem e aí agora nessa vida você encarna e de repente você passa novamente por um processo de abandono. Essa dor que você sente nessa vida, muitas vezes é esse abandono já que ressoa com o passado. E por isso que vai ficando cada vez mais difícil lidar para ela. Por isso que os eclipses, ele vai trazer um tom kármico, sim, encontros kármicos, situações do passado kármicas, países que vivem brigas, disputas, guerras e conflitos há muito tempo.
e que é kármico, sim. Quantas e quantas gerações não encarnam naquele mesmo lugar e não passam pelos mesmos conflitos e depois morre, renasce, fica na roda na samsara, passando pelos mesmos processos. Então, quando vem a energia de peixes nesse eclipse, vira e fala assim, chega disso. Olha para isso, trata de uma vez, enxergue, pé no chão, Sol em Virgem vai falar muito sobre isso, sabe? Olhe de maneira prática, racional e lógica. Olhe para aquilo que você se iludiu, se enganou, e também para aquele que te enganou, para aquele que te iludiu, perdoe. Peixes é o perdão também. Saiba perdoar o seu passado. Eu acredito muito que a nível individual na nossa vida, os temas do passado com a nossa família de origem vai ser tocados. Né? Muita gente tem problema de família, problema com o pai, problema com a mãe, como um divórcio. A criança, quando passa por um divórcio, tem os seus traumas, ou que não teve a presença de um desses pais na infância. Dentro da terapia, a gente vê o quanto isso abala a autoconfiança da criança, que depois se torna um adulto sem autoestima, sem autoconfiança, que depois repete padrões dentro dos relacionamentos afetivos. Tudo isso são dores que vêm lá da família, dores ancestrais, dores dos nossos antepassados. E eu acredito muito que esses eclipses eles vão começar a limpar o karma da nossa família, os registros akáshicos da nossa família também. E vai ser uma temporada onde quem faz constelação familiar, quem já fez, vai ter mais interesse nesses temas também. As próprias terapias holísticas, eu trabalho muito com as mesas quânticas também e com o reiki, a gente trabalha muito o sistema energético, a apometria que abre vidas passadas, todos esses assuntos, tudo isso que estava adormecido por tanto tempo, esses eclipses eles vêm agora e eles falam, olha, vamos limpar tudo. Vamos, chega de carregar essa dor, esses sacrifícios, esse peso, esse arrastar das correntes que você já carrega há muito tempo e limpar tudo isso, desde que você se coloque à disposição. Porque peixes, a maior luz de peixes é o perdão. Por isso que a era de peixes, o avatar que representa é Cristo, o que perdoou. Como já dizia numa dessas suas passagens mais emocionantes, quando ele diz, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente se perdoa, quando a gente perdoa o outro, saímos do papel de vítima. Então, é o momento de não ficarmos mais no papel de vítima. Não seja vítima do que sua mãe fez com você. Não seja vítima daquilo que o seu pai fez ou do que a sua família fez com você. Sabe? Aproveita essa energia do eclipse, peça para que essa energia limpe todos esses processos kármicos que você já tem passado há tanto tempo com a sua família, que você carrega dentro de você por tanto tempo. Não lhe cabe mais essas dores. Por isso que abraçar o processo de cura, né? A cura vem somente através da verdadeira transformação. Transforme um padrão mental, você se cura. Transforme um padrão emocional, você se cura. Só entender não basta. Tem que fazer as transformações necessárias, tem que entrar novamente no casulo e se transmutar, para enfim sair, bater as asas e ser uma nova pessoa. Então esses eclipses que vêm agora, trazendo questões do passado, trazendo questões kármicas, esse é o primeiro eclipse que vai ser no eixo Peixes e Virgem. Ainda em outubro o eclipse vai ser no eixo Libra e Áries, mas a partir de 2025, um ano regido por Júpiter, os eclipses serão em si nesses eixos. Então, a partir de agora, gravem esse vídeo hoje, né, esse mês aqui de setembro. A partir de agora, para os próximos 6 meses, esses temas virão, tá? Se você tem planetas importantes como um ascendente, o Sol, uma Lua, o Vênus, até um Marte, nesses signos, né, entre Virgem, entre Peixes, e até os outros mutáveis, né, como o Sagitário e também Gêmeos, vocês sentirão com mais força a vida querendo que vocês mudem. Signos mutáveis são signos que mudam a estação. Então estamos aqui no hemisfério sul saindo da estação do inverno e indo para a estação da primavera. E os signos mutáveis, eles sempre são na troca de estação. É quando tudo muda. Então, eclipses que acontecem nesses arquétipos mutáveis é quando a vida falasse assim pra gente, sai do inverno, né? Vai pra primavera, muda a estação, mude, se transforme. E pra gente se transformar, a gente tem que sair do lugar. Porque a zona de conforto, ela não é confortável, ela só é familiar. Então,
aqui embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais, os meus telefones para contato. Caso você tenha um interesse em compreender um pouquinho mais sobre a sua saúde emocional, sobre a sua saúde espiritual, aqui, né, com os meus trabalhos terapêuticos, trabalho com questões kármicas, então questões de vidas passadas, como um mapa astrológico kármico voltado para a parte espiritual, tá? Faço os tratamentos terapêuticos também nessa linha. Desejo para vocês boa sorte, um bom eclipse, tá? Eu sou pisciana, tenho peixes exatamente nesse grau 25, né? Tenho um stellium de planetas em peixes, então tenho já sentido em si, na minha vida particular, essas mudanças, esse chamado para as mudanças. Então, se você tem aí planetas importantes nesses signos, podem deixar aqui no comentário. Mandem esse vídeo, que é muito importante também para os seus amigos, para suas amigas, para já alertarem eles do que possa acontecer, tá bom? E se for o caso, mande também o meu contato, pode mandar, porque aí eu vou entender um pouquinho mais a nível terapêutico como ajudar essa pessoa. Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha trago consciência e clareza para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, eu vou agradecer muito. Um beijo, eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!